Tá gravando? Tá, professor, tá gravando, sim. Tá, então vamos... ver se tem mais alguém aqui. Tá, então vamos adicionar o pessoal aqui. Continuando. Então, a arte E aí a gente traz um outro tipo de arte, que é a arte decorativas, né, que são as cerâmicas, mobiliários, vitrais, ourivesaria, representado aí nas figuras. Artes sonoras ou corporais, a gente pode colocar aí o teatro, a dança, a música, a arte oral, pode ser oral e escrita, e aí eu trago o cordel, né, como uma forma de arte, a parte da literatura. Então, são, são, são tipos de arte, né, são formas de arte que só adicionar o povo que traz uma expressão de determinado tipo de cultura. Deixa eu colocar o pessoal aqui de novo. Acho que tá. Voltei. Querem fazer alguma pergunta em relação a essa parte? Eu não. Não. Deixa eu passar aqui. Então, arte e turismo. Deixa eu colocar aqui. Se aprendemos a ler palavras, é preciso exercitar o ato de ler objetos, de observar a história que há na materialidade das coisas. Além de interpretar a história através dos livros, é plausível estudá-la por meio de objetos. Então, quando a gente vai a um museu, a um teatro, quando a gente faz uma visita monitorada, quando a gente apresenta a nossa cidade para um visitante, para um turista, a gente precisa apresentar-lo a partir de objetos, que são são os nossos atrativos. Esse objeto, ele fala, né? Ele tem uma história, ele tem uma materialidade de coisas que são colocadas a partir dele, que representa uma cultura. Por isso que é importante a gente trazer essa discussão da arte, por exemplo, também relacionado à educação no ensino básico, porque ajuda, por exemplo, o jovem que está vendo apenas nos livros, conhecendo a história apenas por meio da leitura, por meio dos livros, também poder dar oportunidade para esse jovem, para esse adolescente, um pouco mais de oportunidade de visitar esses espaços que contam tanta história quanto os próprios livros. Então, quando a gente visita um museu, quando a gente tira um final de semana para visitar um espaço de cultura, né, sejam ele de diferentes formas, a gente está se predispondo a conhecer determinados tipos de manifestações da cultura. E aí a gente pode estar encontrando peças que vão retratar traços de determinadas manifestações culturais, determinada cultura que viveu há 1.500 anos atrás, como, por exemplo,
a partir da arte da cerâmica marajoara, por exemplo, os arqueólogos perceberam que esse povo que não era oriundo, que não era que não era do Marajó, eles vieram de um outro lugar, se instalaram no Marajó, que a partir daquela cerâmica, a partir daqueles objetos, os estudiosos tiveram a informação de que aquele objeto se datava em 500 anos depois de Cristo. Então, para a gente perceber quanto que determinados objetos, né, eles conseguem trazer uma gama de informações da história e a gente conseguir entender a história daquele povo para a gente compreender a nossa história de hoje. Então, se a gente se debruça a entender o Marajó, por exemplo, pelas artes que são disseminadas naquela localidade, a gente precisa voltar um pouco na história, voltar um pouco, compreender o que são aqueles traços, o que eles querem representar. Porque vai ter determinado tipo de visitantes que eles vão vir com o intuito de conhecer a cultura, que é o turismo cultural, um dos segmentos que a gente viu. Então, esse tipo de público, esse tipo de visitante, ele é um visitante que ele lê muito. Ele procura se aprofundar muito em determinada cultura que ele está vindo visitar. E aí eu deixo já para vocês, para quem vai trabalhar com esse segmento, que é o turismo cultural, que é um segmento do turismo presente e forte aqui na nossa cidade, no interior, por exemplo, esse visitante ele já vem com uma bagagem de conhecimento muito forte sobre a nossa história, sobre a nossa arte, sobre a nossa cultura. E aí ele vai querer, por exemplo, quando vocês o levarem lá na vila, lá em Coraci, no distrito de Coraci, conhecer a cerâmica que é fabricada lá, ele vai querer saber o que aqueles traços querem dizer. O que eles estão querendo, qual é a expressão que está sendo transmitida por aqueles traços que é realizado ali pelos artesãos de hoje. Então, para vocês explicarem a arte, né, da cerâmica dos artesãos lá de Coraci, vocês vão precisar voltar na história, compreender um pouco mais o que a cerâmica, a cerâmica modulada por esses atuais artesãos querem representar, querem dizer. Então, por isso que é importante a gente fazer esse link, né? Porque vocês a todo momento vão estar trabalhando com essas questões relacionadas à arte e à cultura. Se aprendemos a ler palavras, é preciso exercitar o ato de ler objetos. Acho que eu já falei isso para vocês, né? Deixa eu só verificar. Já falei. Então, a partir dessa ligação da arte com o turismo, que a gente consegue encontrar aí um caminho para seguir, um caminho para seguir, por exemplo, no segmento de turismo cultural, né? Quem for está trabalhando com esse tipo de turismo. Mas não somente com ele. Por exemplo, se vocês forem trabalhar com o turismo de eventos e negócios, vai ter um momento que esse turista vai querer conhecer o Centro Histórico de Belém. Aí ele vai se deparar com as artes, com os museus e o que está sendo exposto ali, naquele espaço. E aí vocês vão ter... não tem como fugir. O profissional do turismo não tem como fugir dessa relação da arte com o turismo. Né? Mesmo em ambientes naturais, vocês em determinado momento vão ter que levar o visitante no museu, né? Levar o visitante num lugar onde tenha algum tipo de arte, né? Manifestada ali naquela localidade.
Então, não tem para onde fugir, né? A arte está sempre presente nesse processo do desenvolvimento profissional do turismo. Querem perguntar alguma coisa? Não, só uma observação que eu lembro de ter visto vasos enormes com motivos Marajoara, e a minha mãe me explicou que aquilo eram urnas funerárias, é a arte e tem função, assim. Justamente. Justamente. É como eu contei para vocês. Não é somente a arte não é somente o objeto em si, mas o que ele quer representar. Quando ele parte desse processo de representar, de manifestar algo, ele se torna arte, né? Ele é único, ele é diferente. Por isso que não tem somente uma representação. Nesse caso de uma urna, ele foi útil para determinada função da história, né? No caso, a urna funerária, né? A mesma coisa das tangas, né? Das tangas feitas de cerâmica. Tinha uma funcionalidade, tampar os órgãos genitais, tanto do homem quanto da mulher, né? Então, se a gente se debruça para entender cada peça que foi desenvolvida naquele momento, a gente vai compreender o que ela quer dizer, qual a funcionalidade ela teve naquele momento. Então, ela tem uma expressividade, né? E ela tem uma funcionalidade, ela teve uma funcionalidade também, em se tratando de artes de antiguidades. Mais alguma coisa? Não, só isso por enquanto, da minha parte. É interessante também de trazer para essa discussão que a arte ela pode trazer indícios sobre a vida, como eu coloquei para vocês, sobre a história, sobre os costumes de um povo, né? Então, a partir da arte, a gente consegue entender o costume do povo Marajoara, que é o que a gente está colocando como exemplo aqui, né? A gente pode compreender aquela época que eles viveram. A partir daquela cerâmica, daquele vestígio, a gente conseguir compreender que aquele povo viveu 500 anos depois de Cristo, né? Também a gente pode compreender como que eles foram extintos, né? Porque aquele povo Marajoara ele foi extinto em determinado momento. Então, aqueles objetos a gente consegue, a partir daqueles objetos, compreender quando esse povo ele não existiu mais. Então, assim, a gente conhece as várias civilizações por meio da arte. A arte algo tão importante para a gente conhecer a nossa cultura, a nossa história, né, as nossas manifestações atuais, porque já foram manifestações de um povo antigo, né, de um povo que já passou por essas terras que hoje, por exemplo, que são a capital, por exemplo. Então, muitos dos resquícios que são encontrados, indícios arqueológicos que são encontrados, demonstra um pouco dessa história desse povo que viveu aqui antes dos portugueses chegarem. Outra questão também que eu quero colocar para vocês é que a arte está muito ligada à estética, né? Por isso que, muitas das vezes, a questão do belo ele acaba se tornando algo muito... trazendo a discussão para que a arte é considerada somente bela. E não, a Que o arte... belo é relativo. Justamente. O belo está... Eu sempre digo que o belo está nos olhos de quem vê, né? Pode ser belo... Algum objeto pode ser belo para mim, mas não pode ser belo para você. E aí há essa relatividade que a Karen colocou. Então, a arte ela está ligada com a estética. Ela sempre esteve relacionada com a estética, porque é considerada como uma faculdade ou como um ato pelo qual houve um trabalho com essa matéria, com esse objeto, né, com essa imagem ou com esse som. Então, o homem ele acaba criando beleza, né, naquele objeto
ao se esforçar para dar uma expressão ao mundo material ou imaterial que ele inspira. Então, por isso que muitas das vezes a arte relacionada à estética, ela acaba, o artista acaba querendo passar algo que está muito presente no seu mundo, muitas das vezes pessoal, ou no mundo exterior mesmo, no mundo onde ele consegue ver aí as situações acontecendo ao seu redor, ele consegue transferir isso para uma arte desenvolvida por ele, seja na parte da música, seja a partir de uma pintura. Então, a obra de arte, ela instiga a reflexão e os sentidos, né? Então, existe por trás dessa obra de arte uma filosofia, que é essa filosofia que a gente chama de quê? De estética, né? Que ela se ocupa de pensar a arte e o belo, mas o belo não aquele belo padronizado, aquele belo, né, como foi colocado por muito tempo, mas o belo a partir dos olhares do artista e do que ele quer colocar para a gente enquanto observadores da sua arte. O belo e a arte, então esses dois, quando se contempla a obra de arte, por exemplo, ocorre uma interação, experimentando nessa relação diferentes estéticas, sentidos e percepções. Então, há uma experiência de sentidos que você, ao olhar aquele objeto, ao olhar aquela arte, você sente. Por isso que falar de arte é bem interessante, porque a gente começa a fazer ligações com a nossa arte, com a nossa arte que a gente vivencia hoje, com a nossa musicalidade, com a pintura que é desenvolvida pelos nossos artistas locais, pelo artesanato, pela cerâmica. Então, o belo não é necessariamente o objeto criado em si, mas o resultado da arte, ou seja, o encontro de sensações que a obra propicia a quem a observa. Então, é a partir do observador que a gente consegue dizer aí essa questão dessa relação entre o belo e a arte, né? Então, aí se cumpre essa relação. Então, deixa eu só verificar só o que vai ser a partir de agora. Então, a partir desse momento, né, que a gente vai começando a desenvolver nossa percepção com relação à arte, a gente precisa também aprofundar nossos conhecimentos. A partir de que disciplinas ou a partir de que ciência a gente consegue conhecer um pouco mais sobre a questão da arte? É a partir da história da arte. Então, é nesse ponto os caminhos da história da arte e do turismo se cruzam. E aí vocês podem, mais à frente, procurar, né, essa ciência, que é a história da arte. Então, a história da arte ela consiste em uma ciência que estuda os movimentos artísticos, as modificações desse movimento, na valorização estética, nas obras de arte e os artistas. Então, é um conjunto, né? Essa ciência, que é a história da arte, ela estuda esses movimentos. Então, tem vários movimentos que não vai ser pontuado nessa aula, mas eu posso trazer em outra aula. Né? O renascentista, o iluminismo, o barroco, o neoclássico, vários movimentos da história que quiseram trazer e relatar aspectos da vida e da história de determinados grupos sociais, né? Então, a ciência, que é a história da arte, essa disciplina, ela te ajuda a compreender esses movimentos, esses processos. É também através da história da arte que é possível compreender o ser humano através da evolução das suas diversas expressões e manifestações artísticas. Porque no início da aula eu falei para vocês que a arte está dentro da cultura. Por conta justamente disso. Porque a arte ela vai mudando com o tempo. Hoje a gente tem nas nossas ruas a arte
é retratada a partir do que vocês colocaram lá no início, do grafitismo, alguma coisa assim, não lembro agora. Quem me lembra? No grafite de rua, não é isso? Isso. Então, o grafite de rua, ele é uma expressão artística de determinados grupos, artistas locais, para trazer uma representatividade do seu mundo, do mundo que ele está vendo, do seu interior. E isso, muitas das vezes, é possível ser valorizado essa manifestação mais moderna, mais da atualidade, para ser um atrativo, por exemplo, para o turismo. Eu lembro muito bem quando eu fui em São Paulo, lá tem o beco do... Eu esqueci o nome do beco. Eu sei que é um beco, que lá tem uma... no muro desse beco tem várias pinturas de Beco do grafite. Batman. Beco do Batman, isso, do Beco do Batman. Só que eu não consegui visitar, porque estava um pouco noite e acabou não rolando. Mas eu vi pelas fotos e eu li um pouco antes, né, sobre o Beco do Batman, que lá o grafismo, né, esses artistas mais modernos, eles se colocaram, né, nesse lugar, né, se colocaram nessas pinturas, fizeram, trouxeram essa expressividade do que é o nosso cotidiano, o que é a nossa a vida que a gente está levando, por exemplo, hoje. Não sei se alguém já visitou esse beco. Teve alguém aqui que já visitou, já ouviu falar? Eu já ouvi falar, mas quando eu fui em São Paulo não deu tempo de ir lá. É muito interessante. E quando a gente dá a oportunidade para esses artistas se colocarem, né, demonstrarem as suas culturas. Outro momento eu estava pesquisando, aqui na cidade de Belém, nós temos o container, que é um espaço ali próximo da Basílica. Como é o nome daquele espaço, meu Deus? É container... Vila Container? Vila Container. Vila Lá, Contém. isso, É lá top, tem... é top. Eu nunca É fui, muito bom. eu não consegui, gente, ir, porque, É enfim. top, é top. Lá é bacana. Mas eu fui pesquisar e eu vi que lá tem algumas salas de arte, né? Então, aquele espaço ele acabou E propiciando é dedicado aos artistas locais, professor. isso, justamente. Então, eu estava até lendo que tem alguns artistas. Em Belém tem muita galeria, gente. Em Belém tem uma diversidade cultural para essas questões da arte, para essas questões desse movimento artístico muito forte. A gente precisa estar muito atento a isso. Galerias, tem bastante galeria, tem a galeria do Sesc, tem várias galerias que traz e retrata um pouco dessa questão da arte contemporânea, fora os outros museus. E aí eu vi não sei se foi uma reportagem ou foi mesmo numa pesquisa que eu fiz, que dentro da Vila Container tem espaços que foram sediados, eu não sei se foi sediados ou alugados, para esses profissionais apresentar as suas pinturas. Eu lembro que um dos artistas, ele utilizava como... Eu não lembro qual era o movimento que ele retratava nas suas telas, mas o fundo era o fundo vermelho. De todas as telas deles, o fundo era vermelho, né? Então tinha aquela questão forte presente nas telas confeccionadas por ele, né? Pintada por esse artista. Então, para a gente perceber que a arte está todo o tempo em movimento, né? Em constante transformação, por conta de fazer parte da cultura. Então, o profissional do turismo ele tem que estar atento, né? Tem que estar bem descolado. Vocês que estão conhecem bastante nesses espaços, precisam saber onde existem essas galerias, porque vai ter, por exemplo, visitantes e turistas que vão querer saber como que é o movimento artístico cultural da cidade de Belém. Então, a gente muitas das vezes não tem um lugar onde a gente consegue informações. Isso aí eu acho um absurdo numa cidade chamada Belém não ter um aplicativo, não ter um informe, não ter algo que te comunique o que está acontecendo na cidade nos finais de semana, no mesmo dia de semana. Então, isso é uma das falhas em relação à comunicação do que está acontecendo
relacionado à questão artística na cidade. São coisas para a gente pensar para futuramente, quem sabe os futuros guias de turismo não estar desenvolvendo um aplicativo ou desenvolvendo roteiros que estejam mais ligados a essa questão da história, da arte, das galerias, né? Então, nas aulas eu vou informando para vocês os caminhos que vocês vão ter que começar a abrir os horizontes de atuação de vocês. Deixa eu ver o que mais. Então, a arte e turismo, ainda nessa discussão. Aí eu trouxe um trecho da Constituição de 1985, que diz que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial. A gente vai ter uma disciplina que vai tratar sobre isso, mas material é o bem tombado, é o edifício, e imaterial é o reconhecido, né, o registrado, que é uma música, uma dança, uma culinária. Todos individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória, aos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se inclui. Então, isso é algo que está dentro da Constituição de 1985, que é uma das formas que a gente tem aí de preservar a nossa cultura, a nossa manifestação. Aqui eu coloquei para vocês sobre a questão da história da arte, né, que ela te possibilita conhecer mais um pouco sobre essa questão da história da arte como em si, né. Deixa eu ver o que mais. O turismo cultural, né, toda uma rede de conhecimento que é preservada a partir desse turismo cultural. Então, vocês que decidirem trabalhar com esse tipo de turismo, esse segmento de turismo, é um turismo que é muito gratificante, porque tu acaba sendo um ator social importante dentro da tua comunidade, da tua sociedade, porque tu acaba preservando essas manifestações, essas culturas. Então, isso é interessante também. E isso acaba te ajudando a preservar essas manifestações, para que as novas gerações elas possam ter a oportunidade de conhecer as realidades do passado, as que a gente está vivendo hoje, e que no futuro elas vão conseguir identificar aí nessas manifestações. Aqui eu trouxe alguns museus, claro, eu não vou falar muito deles, porque a gente vai ter o nosso seminário, então vocês vão me apresentar detalhadamente cada um desses espaços. Né? O Museu de Arte de Belém, né? Vocês precisam conhecer cada ponto turístico desse, tá? Funciona também a Prefeitura de Belém nesse espaço. Nesse espaço existe uma biblioteca riquíssima, né? Que pouco acredito que se use. Uma vez eu fui lá em fazer pesquisa, eu achei interessante, tem muito material sobre Belém, sobre a história. É interessante fazer uma visita nesse espaço. O Museu de Arte Sacra, que vocês já visitaram, onde tem as nossas esculturas em talha, né, em madeira, feita pelos índios. Então, essas informações vocês adquiriram na visita que nós fomos, né? Tem aí o movimento artístico chamado Barroco, presente nessas esculturas. O Museu do Círio é um museu mais moderno, né? Representando aí a nossa manifestação religiosa, que é o Círio, por meio aí das promessas, né? Que são colocadas nesse museu. Só para trazer um pouco mais de contexto da nossa realidade. Museu Histórico do Estado do Pará, não sei se vocês já chegaram a visitar, mas é um lugar riquíssimo, esplêndido. Eu sou louco por esse piso, eu queria esse piso em casa, né, em madeiras nobres, né, pau-brasil, pau amarelo, se não me engano. Não, então, são objetos, né, decorativos, arte, né, em determinado momento da história, que representa, né, momentos importantes da história de Belém. Nesse eu Onde já ele fui. fica, Quando eu era professor? Fica lá próximo, fica na frente do Museu do Círio, atravessando a praça. Os dois museus, esse e o anterior.
que não deu para visitar. A gente ia visitar ele, mas não deu. Isso, eu É fui na aquele que terceira era da série na excursão da antiga escola. Câmara? Não, eu sei que ele fica do lado da prefeitura. Tem a prefeitura aqui, cadê? Aqui, esse azul, né? Ele fica bem do lado. Esse aqui que é o antigo Câmara. Antigo da Câmara, que a Câmara foi tirada de lá. Isso aí vai ser responsabilidade da pessoa que vai mostrar Professor, espaço ele era o no... Palácio. Não era a casa do governador aqui, esse? Quem ficar responsável em apresentar isso no seminário é que vai E, expor. e, professor, eu tenho uma Acho que ele pergunta era a antiga casa a respeito. do governador. Sim, Professor, eu pode tenho perguntar. uma pergunta a respeito desse seminário. Como é que vai ser isso aí? A gente vai apresentar por aqui mesmo, não? Pois é, eu não sei como a gente vai ter que aguardar mais um pouco para ver se a gente Não vai dá voltar ideia. presencial ou se a gente vai Pior, né? fazer por aqui, né? Mas poderia ser uma boa também. Determinar o tempo, acho que seria interessante também. Vamos pensar mais adiante. Então, é E, isso, né? As professor, eu colocações. eu ia até lhe perguntar sobre, só que como agora não está funcionando, sobre os horários desse museu, porque como ele funcionava antes, eu queria fazer aquela visita de novo, sabe? Para eu poder fazer um seminário bacana. Sim, todos vocês vão ter que fazer uma visita nos espaços que foram sorteados, né? Então, se tu ficaste com o museu, por exemplo, museu de arte, aí tem que ir lá visitar, falar com o guia, né? Falar com o mediador cultural, pesquisar um pouco da história, né? Fazer um contexto histórico, né? Funcionamento, que é permitido, que não é permitido, até para vocês terem um pouco de familiaridade com esses espaços. Então, esses espaços vão ser o quê? A ferramenta de trabalho de vocês. Todos esses espaços. Então, vocês precisam conhecer, até mesmo aqueles que não estão dentro dos roteiros. Existe esqueci o nome daquele museu que fica bem próximo ali também do Museu de Arte Sacra. Museu de Arte Sacra. É o Instituto Histórico Geográfico. Não sei se vocês já visitaram esse espaço. Lá também tem visita monitorada. Tem turistas que querem é o conhecer Solar esse do Barão. espaço. Isso, acho que é esse mesmo, né? Tem esse lá do Barão, tem vários ali no centro histórico que foram restaurados. Né? No nosso não tem visita monitorada. A gente vai ter que pesquisar mesmo. Qual é o teu? A Igreja das Mercês. Pois é, a Igreja da Mercês é um espaço fantástico. Eu acho que Belém precisaria de um roteiro religioso. Mais formatado, mais elaborado, né? Existem várias igrejas que não são aproveitadas pelo turismo, por exemplo. Nós temos geralmente a igreja matriz, a catedral, a basílica, mas existem várias igrejas ali naquele centro histórico que poderiam ser utilizadas em prol, por exemplo, da visitação, do turismo, até mesmo como forma de preservação, como forma de divulgação desse patrimônio. E eu lembro que além dessa igreja qual é que você falou agora da igreja? Mercedes. Das Mercedes, tem a igreja bem próximo, que é a igreja dos Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Eu sou louco para conhecer essa igreja, mas ela nunca está aberta, né? Então, é por isso que tem esse déficit, no caso. Sim, É igual a da igreja de São João também, que é tudo perto. Mercedes, São João e Rosário, no caso. Só que não está aberto porque não tem quem fique lá. No caso, só tem visita monitorada nessas duas igrejas, que é a principal, no caso, que é a Sé e lá na Basílica. Né? A gente teve um tempo que fez o Rosário, que foi pelas 7 igrejas, né? Começava na catedral, ia do carro e terminava na Basílica. Mas aí parou, não ia muita gente. Aí explicava, entrava na igreja, explicava um pouco da história, aí fazia esse roteiro, mas
devido a poucas pessoas parou, no caso. Pois é, eu não sei como que é a relação dos guias com a pastoral do turismo, né? Eu acho que essa relação tem que ser mais próxima, até mesmo para conseguir mecanismo e pensar em possibilidades de elaboração de roteiros com esse viés, né? Nós temos um público grande que vem para Belém com o intuito de fazer turismo religioso. Então, a gente precisa de roteiros que estejam Quando a professora... essa questão. Pois? Professor, Entendi. quando a professora Gorete fazia aquele... pela cidade, aquele roteiro geoturístico, ela... que era incluso ali aquela área dessa igreja dos pretos, né, que era aberta, e ela entrava lá para explicar, entendeu? O padre dava permissão. Aos domingos, quem acompanhou... Essa articulação que vocês, futuros profissionais do turismo, vão ter que ter com a arquidiocese, com as pessoas responsáveis por esses espaços religiosos. Então, se vocês futuramente quiserem desenvolver essa atividade, vocês vão ter que procurar a pastoral do turismo, vão ter que procurar a arquidiocese. Se ela consegue fazer o roteiro dela e consegue permissão para entrar, por que não pensar em possibilidades de guias de turismo, agências de viagem de turismo, com esse foco no turismo religioso, por exemplo? Então, acaba que a gente não... É aquela questão que eu contei para vocês. A gente acaba trabalhando muito turismo emissivo, mandando muita gente para fora e não tendo um trabalho em relação ao turismo receptivo, que é o campo de atuação de vocês. Então, futuramente, eu quero muito que vocês saiam com uma noção, por exemplo, de como abrir uma empresa, para que vocês futuramente possam ter a empresa de vocês e vocês possam articular com agências de viagens e turismo de outros lugares fora daqui de Belém, por exemplo, São Paulo, que recebemos muito esse turista, Manaus. Esse público vai ter que ser um público que vocês vão ter que analisar, fazer pesquisa, né? Da onde que vem esse público, porque a partir disso vocês conseguem desenvolver um bom trabalho, né, articulando uma futura agência de vocês, uma futura atuação de vocês com esse público de fora, né, para trazer esse público para visitar Belém. Então, um dos papéis de vocês vai ser também esse, né, de fomentar esse turismo, né, de desenvolver esse turismo mais receptivo, né, apresentando mais a nossa cultura. Mais alguma colocação? O que vocês acharam sobre essa parte de se tratar de arte e turismo? Temos um minuto e meio. Eu adoro. É importante, né, também para a gente, extremamente, na verdade, saber pelo menos o básico, assim, para poder explanar o turista quando vier perguntar. Sim, e eu acho que é uma coisa que anda junto, no caso. Sempre. Na minha opinião, não sei os outros aí, mas na minha opinião é muito importante. Eu concordo que tem a ver com turismo, com a história e é muita coisa, muito conhecimento a agregar no nosso curso. Justamente. 1 minuto para encerrar. Então, a tarefa que eu deixo para vocês é pesquisa os movimentos artísticos, né? O que é, né, o barroco, o movimento renascentista, nesses movimentos antigos e movimentos mais atuais, né? Para vocês se familiarizarem mais com essa questão da arte relacionada ao turismo. Então, essa tarefa que eu deixo para vocês. Se for possível, se eu colocar lá no grupo, professor. Só uma informação, professor. De vocês. Uma pesquisa mais pessoal de vocês relacionada a isso, né, sobre esses movimentos. Professor, deixa eu falar. Para todo mundo, né, se vocês gostarem dessa parte de museus e tal, tem um canal no YouTube chamado Conhecendo Museus, que eles já foram basicamente